pessoal, eu sou a Nathalie, sejam bem-vindos ao Fanatic e hoje nós vamos falar sobre O Corvo, pois sim, o clássico cult dos anos 90 está ganhando uma nova versão estrelada pelo Bill Skarsgård, que está chegando esta semana aos cinemas e eu tenho muitas coisas a dizer sobre esse filme. Se você é novo por aqui, considere se inscrever no canal, eu estou voltando a publicar vídeos por aqui aos pouquinhos, mas você também pode me seguir nas redes sociais onde eu sou um pouco mais ativa, tem conteúdo por lá também, é @NathFanatic no Instagram e Nath_Fanatic no TikTok. Bom, a história de O Corvo é originalmente uma HQ escrita pelo James O'Barr de 1989, mas eu acredito que a história ficou muito mais conhecida depois da adaptação, o filme que foi lançado em 94, inclusive por conta da tragédia que aconteceu nos bastidores do filme. No filme de 94, a gente acompanha o Eric Draven, um músico interpretado pelo Brandon Lee, um cara que é assassinado junto com a sua noiva na noite de Halloween por um grupo de bandidos, e aí ele volta à vida em busca de vingança. Infelizmente, o Brandon faleceu durante as gravações dessa cena em específico, né, da morte do personagem, por negligência da equipe responsável por cuidar da arma, que era para ser apenas cenográfica, mas que estava com bala de verdade. O Brandon faleceu em março de 93, faltavam alguns dias, cerca de 8 dias, para as filmagens se encerrarem, e desses 8 dias o Brandon só ia participar de mais uns 3, então realmente faltavam pouquíssimas cenas, o filme estava quase pronto, e com a autorização da família do Brandon, e inclusive da sua noiva na época, a Eliza Hutton, a produção seguiu em frente, e as cenas que faltavam serem gravadas, um dublê substituiu o Brandon nelas. Toda essa história é muito terrível por diversos motivos, né? Primeiro, que ninguém deveria correr risco de vida gravando um filme. Segundo, que o Brandon tinha um futuro brilhante pela frente, né? Esse filme, O Corvo, ia ser o primeiro grande passo dele na indústria de Hollywood, e ele já estava trabalhando um pouco na época, mas esse ia ser o primeiro papel dele de grande destaque e com certeza ia catapultar o nome dele dentro da indústria. Eu assisti o filme muito triste, assim, porque dá pra notar o potencial que ele tinha de se tornar um grande galã de cinema, então é uma perda terrível. E a forma como tudo aconteceu, né? Especialmente quando a gente para e pensa que 30 anos depois, acidentes absurdos como esse continuam acontecendo em sets de gravação por negligência com armas cenográficas. É, assim, um problema muito grave dessa indústria como um todo, que precisa urgentemente ser resolvido, porque simplesmente não tem a menor condição de as pessoas continuarem perdendo suas vidas por conta disso. Bom, dado todo esse contexto, O Corvo é um filme muito marcante, né? Por ter essa história tão triste, mas também porque ele marcou muito, eu acho, essa época, nesse período dos anos 90, especialmente pelo seu estilo visual. A história é muito sombria, né? E eu acho que o visual do filme transborda isso também, ele é bem sombrio na trilha, na fotografia, tudo grita essa época, né, dos anos 90. Eu assisti o filme pela primeira vez no final do ano passado e realmente eu acho que ele se segura muito bem e não é à toa que ele é tão querido por tantas pessoas. O que nos leva para o filme de 2024, que tenta trazer uma versão moderna dessa história. Então a premissa é basicamente a mesma, mas os roteiristas claramente quiseram trazer mais estofo, né, para essa narrativa aí. Então eles acrescentam algumas coisas sobre o passado dos personagens, o background ali de como eles se conheceram, trazem umas outras coisas ali em relação ao vilão do filme. Só que isso acaba se tornando um grande problema, já que nada disso é desenvolvido direito. Então eles acrescentam várias questões ali que ou elas são muito superficiais, ou elas não têm serventia alguma pra história. Isso faz com que o filme acabe se arrastando por muito mais tempo do que necessário, tempo esse que eles poderiam estar investindo, por exemplo, em fazer cenas de ação mais interessantes, já que, como a história não tem profundidade, eles poderiam pelo menos entregar um entretenimento bacana, só que o filme não faz nenhuma das duas coisas. Então, se você quer assistir só pela porradaria, só pelas cenas de ação, eu acho que o filme também vai te decepcionar, porque eu sinto que esse é um filme bem parado, com pouca ação. Quando tem, eu não acho que ela é tão inventiva assim, teve só uma cena que se destacou pra mim, mas aí você vai ter que ter bastante paciência porque ela acontece mais pro final do filme. Como eu falei, o filme de 94 tem uma personalidade muito forte, né? Um estilo muito forte. Seja na fotografia, que é belíssima, seja na trilha sonora, que é mega presente. E aí, quando a gente vai pro filme de 2024, ele fica extremamente sem graça e sem personalidade. O Rupert Sanders é o diretor aqui, ele fez A Branca de Neve e o Caçador, ele fez Ghost in the Shell, e eu acho que em O Corvo ele não sabia muito bem o que fazer com essa história ou que vibe que ele queria passar. Dá pra ver que tem uma tentativa ali de trazer um estilo, por exemplo, os créditos são muito bonitos,
tem umas cenas ali de câmera lenta de vez em quando, mas é isso, são coisas muito pontuais, em momentos isolados assim, e que quando você olha o todo parece meio jogado. Tal qual a trilha sonora que parece muito desconectada do resto do filme. Não existe uma coesão, sabe? Não tem uma conexão entre o que você tá vendo e o que você tá ouvindo, entre, sabe? Não tem um estilo ali que você enxerga. Eu acho que acaba virando meio que uma mistureba de... É um filme que é moderno, né? Ele tem um visual de um filme genérico de ação do nosso período atual, mas ele também traz uma trilha sonora que parece que tá tentando emular a vibe dos anos 90, só que nada combina, nada se encaixa. E aí o que poderia ser a salvação desse filme, né, que é o romance, a química dos atores, acabou se tornando também um dos pontos mais fracos do filme, incluindo o trabalho dos atores. Bom, vamos por partes. Diferente do filme de 94, aqui a gente vê o Eric e a Shelley se conhecendo, que no filme de 94 não tem e não é nem necessário. Eu acho que a forma como a narrativa é construída, a gente entende que eles dois têm um relacionamento longo e forte, né, que eles se amam muito. Aqui eles tentam uma outra abordagem, que é mostrar os personagens se conhecendo e tal. Só que é bizarro como isso acaba sendo um tiro no pé, porque ao tentar trazer mais história, eles só pioram tudo, porque dado a forma como eles montam, constroem essa narrativa, parece que eles mal se conhecem e eles já estão vivendo esse amor enlouquecido que supera a vida e a morte e não te convence, não me convenceu pelo menos. E aí entra a questão do trabalho dos atores. A FKA Twigs, ela é cantora, né, pelo que eu vi, ela não tem uma experiência realmente na atuação, então eu nem vou culpá-la muito aqui por não fazer um trabalho incrível, porque eu acho que o material que ela tinha pra trabalhar também não era maravilhoso, e aí junta com a falta de experiência, eu acho que foi uma combinação meio ruim, mas eu esperava muito sim do Bill Skarsgård, né, que não é nem um pouco novato, né, ele tem bastante experiência e ele é um ótimo ator. Só que aí a gente fica, será que ele realmente foi afetado por um roteiro meio ruim, uma direção fraca, e ele não conseguiu brilhar, ou ele também não fez a parte dele de talvez acrescentar um pouco pra esse personagem, sabe? Geralmente os atores, eles têm essa possibilidade, então eu acho que foi meio que uma junção de muitos fatores que fizeram esse personagem que deveria ser, né, o grande centro de tudo e que deveria cativar o público, ficar totalmente sem graça. E aí eles tentam trazer uma questão do passado do Eric, que fica ali preso na primeira cena do filme e meio que não volta nunca mais, não serve pra nada. E isso reflete nesse personagem ficar meio vazio. Parece que resumem o Eric a ser triste. Ponto. Essa é a personalidade dele e você tem que embarcar nessa jornada de vingança desse personagem sem conhecer ele, sem ter muita empatia por ele. E aí todo aquele visual, né, ele todo cheio de tatuagem e tal, isso também não significa nada, porque de novo, é um personagem oco. Aquilo tudo é só a carcaça mesmo. E aí me incomodou muito especificamente uma cena que eles estão conversando, né, o casal, e aí eles estão falando sobre como eles são tristes e atormentados, não sei o que, né, e se, sei lá, se, né, porventura eles morressem, se jogassem ali da ponte, se adolescentes angustiados fariam meio que um altar pra eles ou algo do tipo. E eu achei isso muito curioso, porque o filme de 94, ele se tornou esse clássico cult, né? Ele é muito cultuado, muito por esse perfil, né? Muitos adolescentes angustiados dos anos 90 pegaram esse personagem pra si, às vezes de uma maneira meio atravessada, mas enfim. Organicamente, o filme se tornou um símbolo. E aí esse filme agora parece que tá querendo forçar isso. E não dá pra esse tipo de coisa ser feita de caso pensado, especialmente se você traz personagens tão sem personalidade. E por último, a gente tem o vilão do filme, que eu não vou entrar em detalhes aqui pra não dar spoiler, mas eu achei muito peculiar o fato de que eles escolheram um caminho do sobrenatural para as motivações do vilão e pra justificar os comportamentos dele. Achei nada a ver. Também, como tudo nesse roteiro, é meio mal explicado, meio mal explorado, então assim, poderia não ter tido nada disso. E assim, eu teria zero problemas se o Corvo fosse só um filme feito e, tipo, um filme genérico que não acrescenta em nada, tá tudo certo, né? Tá tudo bem, todo mundo pode fazer o filme que quiser. Só que eles quiseram trazer uma história que já é conhecida, que tem um legado, né? Que tem toda uma coisa aí por trás. E aí, olhar para o que eles fizeram me deixa muito triste. Eu acho que poderiam não ter mexido nessa história. Ou se for pra fazer realmente de uma maneira mais interessante, mais inventiva. Porque eu acho que no final das contas, esse filme, ele cai num limbo
que eu acho que ele não tem um público. Eu não acho que ele vai ser interessante pra quem não conhece a história do Corvo, por ser um filme meio sem graça, meio chato, sem cena de ação, sem personagens cativantes, sem um aprofundamento de narrativa. E, por outro lado, eu também não acho que ele vai agradar quem gosta do quadrinho e muito menos quem se apaixonou pelo filme de 94. Mas é isso, essas foram as minhas impressões de O Corvo de 2024. Infelizmente pra mim não deu, triste, mas comentem aqui embaixo se vocês assistiram o filme, o que vocês acharam, se vocês são fãs do filme com o Brandon Lee. Deixem as impressões de vocês aqui embaixo. Se inscreve no canal se você gostou desse vídeo, deixa um like também que me ajuda muito e me segue nas redes sociais para acompanhar outros conteúdos que eu posto aqui na internet. @NathFanatic no Instagram e @Nath_Fanatic no TikTok. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo.